CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Desculpem o atraso e a falta de imagem. Estamos com problemas técnicos aqui. Já estamos resolvendo, mas vamos dar início aí ao estudo em torno do Livro dos Espíritos. Vamos começar com a leitura do Evangelho, seguida da prece e do início do estudo. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 9. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou como dizeis a vosso irmão: deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos de 3 a 5. Um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros, antes de ver o que está em nós. Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? Sem dúvida alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse modo de proceder é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, porquanto esses dois sentimentos anulam-se um ao outro. Efetivamente, como um homem, bastante vaidoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode possuir, ao mesmo tempo, suficiente abnegação para fazer destacar em outra pessoa o bem que poderia ofuscar a si mesmo. Em vez de destacar-lhe o mal que o faria sobressair, se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Pode-se encontrá-lo na base e como motivo de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Tá bom, vou fazer a prece. Mestre Jesus, Deus, Pai, amoroso, bondoso, estamos aqui reunidos em mais uma terça-feira, em torno do estudo do Livro dos Espíritos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando essa obra básica do Espiritismo. Agradecemos a Kardec por nos deixar esse legado com tantas informações com relação ao mundo dos espíritos e com relação a nós mesmos. E nesse momento, pedimos a permissão a Deus, a Jesus, a coluna dos espíritos benfeitores e trabalhadores aqui do CEAP, para, em nome do amor, darmos início ao estudo do livro dessa noite. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Quem nos acompanhou de casa, o primeiro horário, a gente atrasou também. De manhã a gente não conseguiu transmitir por falta de energia elétrica. Então, por isso, esses problemas aí de atraso, problemas técnicos, como disse a Raquel. A questão é a número 7,6, capítulo 1. 7,6. Então terminamos aqui a primeira parte. Estamos entrando na segunda parte do Livro dos Espíritos. Toda essa primeira parte, que falamos de Deus, do princípio de tudo, gerou o livro A Gênese.
a primeira parte do Livro dos Espíritos. Entramos na segunda parte, que tem como título Dos Espíritos, ou o Mundo dos Espíritos, em outras traduções aí, dos Espíritos. Toda essa segunda parte gerou o livro. Qual foi o livro, Maera, que saiu da segunda parte do Livro dos Espíritos? Eu esqueci, qual foi? O Evangelho. Não fala errado também não. A Gênese, né? Meu Deus do céu, não prestou nem atenção no que eu falei no início. Você, Kátia, que estudou 200 anos a doutrina espírita lá na outra casa, a segunda parte do Livro dos Espíritos gerou que livro? Hã? Caramba, que espíritas são vocês, hein? Então, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. A Gênese é a primeira parte. Você não prestou nem atenção que eu falei da primeira parte, o livro a Gênese. A segunda parte, que fala do mundo espírita, ou dos espíritos, gerou o Livro dos Médiuns. A terceira parte, vamos dizer assim, são costelas do Livro dos Espíritos. As obras fundamentais, onde Kardec desenvolveu melhor o tema da segunda parte, da primeira parte, da terceira parte, que vai tratar das leis morais, é o Evangelho. E a quarta parte do Livro dos Espíritos, que vai tratar das penas e consolações, surgiu qual livro? O Céu e o Inferno. Também, se não soubesse, né? Só sobrou esse, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Olha, então, o espiritismo, aqui começa a ficar quente o estudo. Ele estuda a relação do mundo invisível com o mundo visível. Essa relação dos espíritos com os homens é que surgiu a doutrina espírita. Dessa relação. Então ele está dizendo aqui que os espíritos, ele perguntou, que definição pode se dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Nós somos espíritos, nós somos os seres inteligentes da criação. Povoa o universo fora do mundo material. Eu de manhã eu acordei, hoje de manhã, a cabeça da gente, né, às vezes dá uma viajada. Aí eu estava deitado, eu pulo logo da cama, mas estava meio preguiçoso hoje, estava meio deitado. Eu falei, vou dobrar essa colcha deitado. Peguei a colcha que eu me cubro e fui dobrando ela deitado, né, mesmo, para guardar na gaveta. Mas eu pensei assim, um cachorro não faz isso. Olha que pensamento de manhã, né? Se você mandar o teu cachorro, ou qualquer cachorro, tem gente que diz que o cachorro vai ser gente na outra encarnação, né? Se pegar o cachorro e mandar ele dobrar uma colcha, um lençol, ele não sabe. Por mais que você vá ensinar ele, ele não vai conseguir. Ele pode ser adestrado, se adestrar para algumas coisas, mas que depois ele esquece. Se não treinar, ele acaba esquecendo. Ele não consegue dobrar uma coxa. Ou vocês acham que consegue? Não tem inteligência para isso. Agora, ele tem inteligência? Ele tem inteligência. Mas ele não tem inteligência como a nossa. Nós somos os seres inteligentes da criação. Olha a observação de Kardec. Leia aí que ela é importantíssima para o entendimento. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. A gente falou sobre isso, né? Lembra, Raquel? A gente falou sobre isso um tempão. Então, vamos falar de novo. Porque essa observação de Allan Kardec que nos dá luz para o entendimento dessa pergunta. Então, ele está dizendo aqui, nós tratamos aqui dos seres extracorpóreos, quer dizer, os espíritos dos homens, não mais o ser inteligente da criação.
E o que mais que está aí? Só. Não, tem mais. Fala da individualidade aí. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. As individualidades. Você, Pamela, tem a sua individualidade. Não parece, mas tem, tá? Individualidade. Aqui trata da individualidade dos seres extracorpóreos. O cachorro não tem individualidade. O gato, a pulga. Aqui está tratando das individualidades dos seres extracorpóreos. Você tem que saber de ler. Não mais o ser inteligente da criação. Não mais, como é que está aí? Não mais o elemento inteligente universal, que é o princípio. O elemento inteligente universal. Não mais o princípio inteligente universal. Que esse elemento geral, esse princípio inteligente, é desde os seres inferiores da criação, onde você é criado simples e ignorante. Simples, simplicidade, sem complexidade. A mônada, unicelular. E que ignora tudo, não sabe nada. Como que Deus criou, quando foi, a gente não sabe. Vocês querem ver? Vamos lá na pergunta 23, vocês estudaram. Volta a página aí, 23. Em cima tem um título, dos elementos gerais do universo. Acharam aí 23? O que é o espírito? Deixa as outras acharem ali. A 23 fica depois da 22 e antes da 24. Achou, Kátia? Caramba! É o número 2 seguido do número 3. Achou? Isso, olha aí. Aí ele faz a mesma pergunta, né? O que é o espírito? Resposta. O princípio inteligente do universo. Na questão 23, ele disse que o espírito é o princípio inteligente do universo. Está no capítulo dos elementos gerais do universo. Elementos gerais vêm desde os seres inferiores da criação. Quando você chega na fase hominal, você se individualiza. Somente na fase hominal que você se individualiza, como está na 76. Veja, leia de novo a pergunta 76. Fica com o dedo na 23 e vai lá na 76, onde nós estamos. Que definição se pode dar dos espíritos? Não é a mesma pergunta? É. Que definição se pode dar dos espíritos? Nós já estamos no capítulo que fala dos espíritos. Então ele vai dar a resposta. O ser... Resposta. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Ser inteligente da criação. Aí na observação de Kardec, são as individualidades extracorpóreas. Não mais o elemento geral do universo, que está lá na 23. A 23 está localizada num determinado capítulo, a 76 num outro capítulo. Então, é a mesma pergunta com respostas diferentes. É porque ela também fala do Deus, Espírito e Matéria, né? É referente a esse Espírito. A 27 vai falar Deus, Espírito e Matéria. Esse Espírito é o elemento geral do universo. Quando você for criado simples e ignorante. Que eu não me lembro qual é a questão que fala sobre isso. Estão entendendo? Estão vendo como é que se estuda o livro dos Espíritos? Tá. Aí vamos lá. Aí tem algumas questões que se derivam, vem estudar aqui, Jânia, que se derivam dessa resposta. Então os animais não têm individualidade? Não. Então como é que eles ficam? A gente não entrou muito nesse assunto, Kardec não entrou muito, mas eles rapidamente retornam, rapidamente eles renascem, reencarnam. Então tem espíritos encarregados disso aí, de ajudar nessa reencarnação desses animais. Então rapidamente eles voltam. Aí você tem uma outra pergunta. E os animais
que estão em extinção ou que já se extinguiram. E como esse princípio, onde é que está o princípio inteligente do dinossauro? É uma pergunta, não é? Vamos perguntar para Deus. Mas vamos lá, o princípio tem que perguntar para Deus, tem coisa que não... Mas a gente raciocinando, eu mesmo estou complicando para vocês aprenderem a pensar, a fazer perguntas em cima das respostas, das mesmas perguntas. Pode ser que tenha a resposta, pode ser que não tenha, mas vocês estão exercitando o pensamento. Mas o que a gente... Que consequência tem essa resposta? Que a gente deduz do que a gente já leu até agora? Essa que é a pergunta. Se eles não mantêm a sua individualidade, esse princípio inteligente vai ser elaborado em outras espécies. Ele vem se elaborando em outras espécies. Então, eu não estou dizendo que é isso, eu estou usando aqui um raciocínio lógico. Se você não tem mais dinossauro, depois você teve um mamute. Se você não tem mais um mamute, depois você teve o elefante, o hipopótamo, não é? Esses animais vão se extinguir também. Então esse princípio inteligente vai animando outras espécies, eu estou falando dos animais, até ele chegar numa espécie mais inteligente, que tem animais com mais inteligência. Tem ou não tem? Até você chegar, o macaco tem uma inteligência muito interessante, tem espécies aí, eles fazem armas, fabricam armas, eles tramam emboscadas contra bandos, outros bandos, eles têm a inteligência deles. Até chegar na fase hominal, que a gente não sabe aonde foi, como foi. Então tem muita coisa para a gente saber ainda, que a gente não sabe. O que a gente precisa é cuidar da nossa parte moral. A gente vai cuidando da inteligência, ela vai se desenvolvendo, e também das questões morais. Tudo bem até aí? Vamos lá. Próxima. Os espíritos... Não, eu tenho uma dúvida, é rápida. Essa mesma evolução dos animais, o homem sofre também, né? Porque assim, hoje em dia os bebês já nascem de olho aberto, com 2 meses já estão quase falando. Eu demorei, 10 dias para abrir o olho? As gerações anteriores, as crianças eram muito mais lentas do que hoje. Então, eu acho que isso aí é uma espécie isso você tem essa resposta, uma visão mais ampla. O homem da caverna e o homem de hoje. Sim, total. Completamente diferente. Não é? Pega o homem da caverna, o homem de hoje. Então o homem do futuro será mais sutil o corpo físico, e até um dia que ele não vai mais precisar usar nem mais o corpo físico, só o perispírito. E o nascimento aqui na Terra, ele também vai evoluindo com isso. Nos mundos mais adiantados, eu não sei como é que é, mas isso tudo tem um processo evolutivo, sem dúvida. A gente está num momento de transição. As crianças nascem mais espertas. Você que é médico, Giovanni, as crianças nascem mais espertas mesmo hoje? Muito mais. Mas você que é enfermeira, faz muito parto? Já nasce de olho aberto, né? Mas também elas têm... né? A minha netinha com 6 meses, 7 meses, estava subindo no sofá. Sobe desse sofá sozinho. Subindo no sofá. Aí o pessoal ria, né? Batia que ela subia e descia, subia e descia. Então, e também tem muito estímulo hoje, né? Muito mais estímulo. As crianças têm muito estímulo. Pois é toda uma evolução da arcada dentária, vai tendo a musa lá do
Homo sapiens erectus, que nós nos devemos, é diferente da musa de hoje. Houve uma evolução natural. Então vamos lá. Pergunta e resposta, 7.7. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão de filhos de Deus? Meu Deus! São obra sua, exatamente Ela como... não leu direito a resposta. Os espíritos deram, meu Deus, pô, já falei sobre isso, eu já não disse? São obra sua, exatamente como um homem que fabrica uma máquina. Essa máquina não é obra do homem. Agora, essa pergunta o Kardec fez lá atrás, quando falou do panteísmo. Essa é uma pergunta panteísta. Os espíritos são seres distintos da divindade? O que são? Nós somos criados por Deus. Somos distintos, Ele nos criou. Ou nós seríamos emanação deles? É a teoria panteísta. Eu sou um pedacinho de Deus e chamado por essa razão filho de Deus. Aí o espírito, engrossou com o Kardec, né? E o Kardec botou aqui, já falei, isso é para a gente prestar atenção. Eu não sou um pedacinho de Deus, eu sou uma criação de Deus. Assim como o homem que criou a máquina, o relógio é uma coisa interessantíssima, né? Vocês saberiam criar um relógio? Todo mundo usa um relógio, mas se pedir para a gente fabricar um relógio, mesmo que a gente tenha acesso às peças, vai ficar difícil, né? Para desmontar já é difícil. Então você vê, é uma obra-prima que ninguém fica sem um relógio, mas ele não sou eu. Ele é criação do homem, criação nossa, não faz parte da gente. Não faz parte daquele que desenvolveu o relógio. Tudo bem até aí? Resposta toda. Meu Deus, né? Meu Deus, são obra sua, exatamente como um homem que fabrica uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele próprio. Sabes que, quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, visto que somos sua obra. Daqui para frente fica muito interessante o livro dos Espíritos, né? Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem, parar, sem problema nenhum. Ficou bem clara essa resposta? Agora vocês vejam a inteligência de Kardec com as perguntas que ele faz. Aí ele recebe resposta inteligente. Ele não fez a pergunta aqui de infantil que fazem lá através do copo. Meu namorado gosta de mim, minha namorada gosta de mim, essas besteiras. Eu vou ser rico? Não. A minha está tudo errado. Respostas inteligentes. Pois é. O que eu perguntava já era para eu estar casada com filho, estava tudo errado. Né? Então, aí a gente vê a capacidade dele de pensar, de raciocinar, de abordar todos esses assuntos, de dividir, de separar os assuntos didaticamente, de acordo com o interesse, o conjunto de interesses das perguntas, das respostas. É uma capacidade invejável desse espírito. Vamos lá. Devemos agradecer muito a Allan Kardec, muito. Estamos aqui na Casa Espírita graças a ele. Tá? O trabalho dele, a dedicação dele, o amor dele, a inteligência dele. Dali veio os livros de Leon Denis, dali vieram os livros de Leon Denis, dali vieram os livros do Chico e todos os que nós conhecemos, do Divaldo. A base é a doutrina espírita, a base é Allan Kardec. É Kardec. Continua. 78. Os espíritos tiveram um início ou existem como Deus de toda a eternidade? Outra pergunta interessante, né? Desde toda a eternidade ou veio depois de Deus? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus.
ao passo que são sua criação e estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Podes dizer que não tivemos início, se entendes com isso que Deus, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Resposta que não nos responde. A gente só sabe que fomos criados por Deus. Quando e quando isso começou, ninguém sabe. Aí vem uma pergunta. Na verdade, aquela pergunta ali, a resposta a gente já saberia por causa da resposta anterior. Quando ele falou, meu Deus, são criaturas suas. Se Deus nos criou, nós viemos depois de Deus. Não é? Como ele perguntou aqui, tiveram início? Claro que tivemos início, foi Ele que nos criou. Mas vem uma pergunta, e Deus? Como é que Deus existe? Como é que Deus começou? Nós começamos isso lá na pergunta número 1, lembra? Quem criou Deus? Vou perguntar ao mais sábio, como é que é seu nome? O último aqui. O filho dela, como é que está atrás da... Você que tem que falar, como é que é seu nome? Gabriel, é tua mãe que tem que falar teu nome? Você sabe falar? Gabriel, quem criou Deus, Gabriel? Ou Deus foi incriado? Eu avacalhei com o Gabriel, né? Fiz uma pergunta que ninguém sabe essa resposta, Gabriel. Ninguém sabe, nenhum de nós aqui sabemos. Mas olha como é que é difícil para a nossa cabeça, porque tudo tem que ter um início. Nós, como espíritos, tivemos um início. Tivemos um princípio, a gente já sabe. Nós nunca teremos fim. O espírito é imortal. Ele não é eterno é Deus. Deus não teve princípio e nem teve fim, nem terá fim. Agora, como que pode uma coisa que não tem princípio e nem tem fim? SDS. Quando te perguntarem, Gabriel, essas perguntas, você responde SDS. Sabe o que é SDS? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Pois é, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas como que essa causa primeira começou? Como nós também não sabemos como Ele nos criou. O princípio inteligente já veio associado ao princípio material? Como é que isso se dá? A gente não sabe. A gente não sabe direito nem o perispírito, a gente está estudando perispírito, sabe que tem alguma coisa a mais. A gente vai por analogia, como diz ali o Kardec, você pega uma fruta, eu lembro do abacate, tem um caroço, tem a polpa, tem a casca, o espírito, o perispírito e o corpo físico. Por analogia a gente vai compreendendo. Tudo bem até aí? Perguntas? Se fizer pergunta difícil, eu peço para perguntar para Deus, tá? Vocês rezem, pode ser que durante o sono, no sonho, aí Deus fale com vocês, ou Jesus fale, ou pelo menos os espíritos bondosos, né? Vamos lá, próximo. Visto que há dois elementos gerais no universo... Espera aí. Quais são esses dois elementos gerais do universo que existem? Espírito e matéria. Nós já estudamos lá atrás. Então, visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente, o elemento material, quer dizer, o espírito e a matéria, continua. Poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? É evidente. É evidente. Continua. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Ponto. Tem uma vírgula aí, mas vamos botar um ponto. Olha só, para vocês não esquecerem isso nunca. A segunda vez, lá estava na observação de Kardec,
E agora os espíritos estão dizendo aqui, resposta dos espíritos na questão 79. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. O princípio inteligente está lá nos animais. Não sei como é que funciona na planta, a planta não sente dor, mas ela tem vida, tem ali a vitalidade, mas ela não tem alma, tem a vitalidade. Como se processa ali, eu não sei. Na pedra, eu não sei. Agora, quando você pega lá, pergunta 540, ele dá a resposta dizendo que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, e o próprio arcanjo começou pelo átomo, a gente fica meio que confuso. Eu fiz essa pergunta ao espírito guia lá da nossa casa, através do altivo. E ele me respondeu. Eu tenho guardado essa mensagem até hoje. Ele disse assim, ó, essa resposta está no sentido alegórico. Porque eu pensava assim, né, menos imaturo, como é que na pedra, o átomo está na pedra? O átomo está nessa cadeira aí. O átomo está em tudo quanto é lugar. Significa que, como é que é essa vida? Como é que é esse princípio inteligente? São questões que a gente faz e que faz parte da nossa falta de compreensão, da nossa imaturidade espiritual. E eu continuo imaturo, porque eu não sei como é que começou, não sei. Agora, o que a gente já sabe é que a individualização se dá aqui. O animal, a gente precisa respeitar, ele tem o princípio inteligente. Nós passamos por isso, pela fase animal. Nós passamos por essa fase. Está ali se elaborando até adquirir a sua individualidade. Aonde que isso acontece? Não sabemos. Os espíritos dizem que esse elo perdido não se encontra na Terra. Vamos lá, continua. Ó, eu estou aqui para complicar, não estou aqui para explicar, tá? Quanto mais parafuso tiver na cabeça de vocês, melhor, porque vocês vão ficar pensando. É evidente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Pronto. Então você tem um fluido cósmico universal, de onde se deriva toda a matéria. Você tem o princípio material e o princípio inteligente. O princípio inteligente de onde parte toda a inteligência. Como é que Deus faz? Pergunta para ele. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Está aí. Ele me ajudou aqui com essa resposta. Quando e como, nem os espíritos sabem. Ele não sabe explicar. Jesus sabe. Quanto mais próximo de Deus, os espíritos puros, os ministros de Deus, têm esse conhecimento que nós não temos. Próxima. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta. Ela é permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar. Isso também é uma resposta que esclarece muita coisa. Deus nunca deixou de criar. Então a gente já sabe que o tempo não existe, né? É igual na matemática, os números infinitos, negativos ou positivos. Não tem fim. O tempo é a mesma coisa. O espaço, a mesma coisa. Não existe nem tempo nem espaço. Existe para a gente aqui, para a vida limitada que nós temos. Então Deus está sempre criando. Nesse exato momento, está saindo da forma, se eu posso dizer assim, um espírito quentinho, que vai habitar um mundo primitivo. Olha só, nesse exato momento. Até ele chegar aqui na nossa condição vai demorar um pouco. Alguns milhares de anos, né? Alguns milhões de anos, até chegar aqui. E a gente até chegar a um espírito puro, falta muito mais tempo, porque os espíritos dizem que nós estamos muito mais próximos da animalidade, nessa condição, do que da angelitude.
Olha quanto falta para a gente. E diz mais, a distância entre nós e Deus é a mesma que medeia o homem e os animais. Você pensa que isso é alguma coisa, Raquel? Ah, bom. Pensei que você estava pensando. Mas para Deus nós somos importantes. Para Deus nós somos sim alguma coisa. Você é sim. Para Deus nós somos importantes. Tão importantes que somos completamente diferentes uns dos outros. Somos únicos no universo. Olha que diversidade. Nós somos únicos. Cada um tem um rosto diferente aqui. Até o japonês é diferente um do outro, né? A gente que parece que é tudo igual. Somos únicos. Então somos importantes para Deus. Agora, quando a gente se acha, quando vem o orgulho, que é a exaltação da nossa personalidade, aí a gente passa a ser o último dos últimos. Jesus já tinha dito isso para a gente. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Perguntas? Não? Vocês estão vendo como nós não sabemos nada de doutrina espírita? Aí tem gente que diz, mas eu já li esse livro, eu já fiz o curso. Eu já fiz o curso. Caramba! Você faz uma faculdade, fica lá 5, 6 anos, depois você vai aprender. E aprende a vida inteira. Pega a área da saúde, tem que estar sempre se atualizando. Sempre, sempre. Toda hora tem coisa, a gente está aprendendo a vida inteira. Como é que eu vou saber a lei da vida fazendo um curso? Um curso sistematizado, como faz nas casas, normalmente nas casas espíritas. Aqui a gente está indo devagar, pelo menos devagar. Então vamos lá. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta. Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas, ainda uma vez, sua origem é um mistério. Então vamos lá, eu quero pegar o 80 mais um pouco e o 81. Ele perguntou se os espíritos se formam espontaneamente. Plim! Igual nasce ali um sapinho de vala. Tem germe. É igual o corpo. Quando o corpo morre, quando sai o fluido vital, que nós falamos, a vida aparece no corpo. Uma miríade, né? Aqui que estão aqui em germe, que vão comendo o corpo. Então nós temos em nós bactérias, muitas milhões de bactérias, certo? E pergunta para tua mãe, está em dúvida? Cada um tem a sua. E quando a morte chega, o que causa a morte? Falência dos órgãos. O esgotamento dos órgãos. E o que é o esgotamento dos órgãos? A saída do fluido vital. Aí acaba a vida. O corpo morre, ele vai, essa miríade de vida, de bactérias que estão em nosso organismo, estão em nosso organismo ou está em nosso organismo? As bactérias estão. As bactérias estão em nosso organismo. Verbo estar, concordância verbal. Está vendo? O espiritismo também é cultura. Elas vão proliferar e vão comer o corpo todinho. Elas vão proliferar aqui. Mas o espírito não é assim. Deus cria. Ele perguntou, ele nasce espontaneamente? Não. Ele não se forma espontaneamente. Ou ele procede um de outro? Quer dizer, espírito faz espíritozinho? Não. Não. Quando a gente estudar lá na frente, nas questões morais, o problema do sexo dos espíritos, ele vai ver que o sexo está na organização. Organização é física. O sexo é para a reprodução. Então o espírito não precisa de sexo. Ele não reproduz. E quem cria é Deus. Entenderam isso? É que a gente deturpa tudo aqui no corpo, faz. Crema. Não tem problema nenhum. Cremar
ou enterrar. Não tem problema nenhum. Pode cremar, pode enterrar. Agora, se você estiver muito ligado ao corpo físico, você pode se ressentir daquele momento. Mas ali a temperatura é tão alta que ele vai se mandar rapidinho, igual você bota a mão na... né? Então, mas se você estiver muito ligado, você pode se ressentir. Nesses países como na Índia, que é um hábito a cremação, para eles é normal. Para a gente aqui, não vai ter problema nenhum. Você pede para ser cremada, você já está se preparando para isso. Então, esse desprendimento do espírito do corpo físico vai em decorrência da ligação que o espírito tem com o corpo. Por exemplo, um suicida vai sentir. Vai sentir, vai se ressentir. Assim como se for enterrado, ele vai se sentir também. Né? Agora, tem os espíritos encarregados de ajudá-los nessa situação. Tem os espíritos que vão ajudá-lo, que lá naquele forno ali tem os espíritos. E uma coisa interessante, a legislação pede que seja cremado depois de 72 horas, não é isso mesmo? Você pode enterrar em 24 horas. Tem que enterrar até 24 horas ou próximo a 24. Hã? Pode, né? O tempo mínimo que pedem. Então é um tempo para ele se separar, entendeu? Mas sempre tem uns espíritos encarregados disso daí. Vamos lá. Aí eu vou ter que parar aqui, a gente continua na 82 por causa da hora que está chegando. Mas tem uma pergunta aqui, a 80, que eles responderam que Deus está sempre criando, nunca deixou de criar. Aí eu disse, responde muita coisa. Daí a diferença entre nós, moral e intelectualmente. Porque quando você vai lá na selva amazônica, ali tem tribos ainda aqui no Brasil que não teve contato nenhum com o homem. Tem tribos que não teve contato ainda com o homem. E a vida deles é muito simples. Tem tribos que vivem até em cidade. Você vai em Mato Grosso, você vê muito índio na rua. Você vai no Xingu, eu fui várias vezes no Xingu. E visitei várias tribos indígenas. A gente tinha lá o trabalho de indianismo. É uma vida muito simples. É bom que não paga luz, né? Não paga aluguel. Então, tá com fome, vai no rio, hoje vou comer um peixinho, vai lá, tenho muito peixe. Hoje é domingo, vou comer um macaquinho, vai lá no mato. Enfim, tem uma vida muito simples em comparação com a nossa. Não tem as necessidades que nós temos. Então você vê que são espíritos que estão num patamar evolutivo. São inteligentes, mas não desenvolvem inteligência como nós desenvolvemos aqui. E tem tribos que nem o contato com o homem teve ainda. Nem o contato com o homem teve ainda. Vive no meio da selva. Aí vocês pensam, vamos supor, você vai lá e encontrou com um índio desse. Aí você leva um celular para ele. Isso aqui é o celular. Ele vai entender o que é o celular para falar com outra alguém? Você vai dizer para ele assim, precisa caçar todo dia não, faz uma boa caçada, vamos botar na geladeira, vamos botar aqui, tem um freezer que vai conservar. Ele vai saber o que é geladeira? Por mais que você tente explicar para ele que é uma geladeira, o que para você é óbvio, ele não vai entender. Um celular, ele não vai entender. Então tem coisas superiores que por mais que explique para a gente não vai entender. O problema da criação é uma delas, como tudo começou. Nós não vamos entender. E eles têm lá o hábito deles. Então, da mesma forma que eles estão um pouquinho mais atrás, moral e intelectualmente,
Jesus foi criado bem antes da gente e já está no patamar que ele está, de pureza. É um irmão muito mais antigo, muito mais velho, tem muito mais conhecimento, muito mais experiência. Foi um espírito primitivo? Foi. Passou por um mundo pelos mundos de provas, passou. Foi. Né? Aí a gente começa a entender a justiça de Deus. Deus é justo. Então, se a gente sofre, tem uma causa, tem um porquê. Então aqui nessa resposta já está implícita a reencarnação, a lei da reencarnação. Cada resposta dessa tem muita coisa para a gente analisar. Tudo bem? Question? No question? Então a gente vai fazer a prece, todo mundo vai para casa dormir, vai rezar para dormir e pedir para vir para cá, estudar de noite. De madrugada tem estudo aqui, tem trabalho. Não pode chegar depois de meia-noite não, tem que chegar antes. Então desliga a televisão. Então vamos lá, Raquel. Foi bom o estudo? Fazer a prece. Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, agradecemos a oportunidade que tivemos nessa noite de estudo em torno do Livro dos Espíritos. Agradecemos a Eurípides Bassanufo, nosso patrono. Agradecemos a Allan Kardec, mais uma vez, por tantas informações, por tanto conhecimento, por nos dar essa oportunidade de estudo através do seu livro. Agradecemos aos espíritos que estiveram conosco, nos inspirando nas respostas, nos inspirando no entendimento de cada uma das questões abordadas. Pedimos que Deus nos abençoe nesse momento, no retorno aos nossos lares, que abençoe aos ouvintes que estão em suas casas durante a noite de sono. E nesse momento pedimos a permissão a essa coluna de espíritos, pedimos permissão a Jesus, pedimos permissão a Deus para, em nome do amor, darmos por encerrado o estudo em torno do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja.